a adolescência transgressiva. Uma forma de compensar, forma psicológica, toda essa chateação, é buscar compensações de todos os tipos, droga, sexo, bebida e tal. Aquilo lá, o que é? Eles gostam disso? Ninguém gosta disso. Mas aquilo é como se fosse um recado de que eu tô insatisfeito, que eu tô precisando de uma compensação para me tirar dessa minha tristeza, porque na verdade eu me sinto desajustado, porque afinal eu não sei quem eu sou, afinal para que eu vou trabalhar, afinal... E há todo um processo de revolta por causa desse atraso da adolescência. E quem foi o culpado de tudo isso? Mais uma vez, os pais que não educaram no tempo certo nas virtudes, as escolas que não puxaram também das suas bolhas. Então, esses processos todos atrasados estão sendo hoje evidentes na sociedade. Vai num condomínio qualquer de prédios lá da Barra da Tijuca, onde eu trabalho, tu vê um monte de crianças com 15 a 18, 20 anos, que já deviam estar lá nas praças esportivas jogando bola, jogando tênis, fazendo amigos. Então, todas as praças esportivas vazias. Todos estão aonde? Em casa. Fazendo o quê? Brincando de videogame. Ou seja, mentalidade de 10, 12 anos com corpos e idades mentais de 15, 18. Então, reparem, tá tudo já ajustado. Então, é preciso acordar, os pais precisam acordar para essa mudança. Olha, assim, enquanto você não educar a afetividade do seu filho, que é, na minha opinião, o tema mais importante, fruto do trabalho da educação das virtudes, que é a educação da afetividade, que é que a criança queira sair desse conforto, desse prazer como fim da vida, queira ficar, portanto, dentro da sua bolha confortavelmente. Enquanto não houver esse desejo da criança de se esforçar mais, de buscar suas metas, os seus ideais, enquanto não houver essa capacidade, portanto, mudar o fluxo mesmo da afetividade. Hoje o fluxo está todo assim para dentro de um ego que está aqui dentro, ó, e vai alimentando um ego e cada vez mais. Então, reparem, essa afetividade estragada pelos prazeres, pelos confortos, enfim, por tudo que é fácil, né, vai fazendo com que a criança vá ficando cada vez mais egocêntrica, mais presa dentro da bolha, escrava dos prazeres e não consegue sair. Então, a gente tem que mudar essa afetividade, eu tenho que fazer com que ela queira sair da bolha, queira se esforçar, furar a bolha, queira enfrentar dificuldades, encontrar desafios, que na verdade é o que foi sempre um adolescente, né? Um bom adolescente tem sangue de herói. Todo adolescente foi rebelde, mas é uma santa rebeldia, que é o que eu vou falar, inclusive futuramente, estão me convidando para dar uma palestra sobre isso, a rebeldia dos adolescentes, exatamente o que eu vou falar. A rebeldia dos adolescentes sempre foi positiva, porque eles sempre foram contra esse conforto, sempre foram contra esses mimos da mãe, eles sempre quiseram sair das garras do papai porque eles querem ir para a vida, eles querem desenvolver, eles querem ser felizes. Então, essa boa adolescência, mas infelizmente hoje não existe isso aqui, né? Então, o que acontece é uma má rebeldia, é um atraso. Então, essa força, em vez de ser centrífuga, uma afetividade que sai de dentro para fora e vai atrás de um outro, atrás de uma missão, de um projeto, lá, e então uma pessoa está hipermotivada e está vivendo feliz porque está pondo para fora todos os seus talentos, todos os seus conhecimentos, todas as suas aptidões, gostos, inclinações, tudo vai voltado para um projeto vital, que aí dá uma imensa energia, a pessoa fica com a força da afetividade totalmente centrípeta, que é alimentando um ego que vai escravizando. Então, senhores pais, isso tem que ser educado na família, em primeiro lugar, e na escola. Para isso, eu sempre penso que um desafio para sonhar com esse ideal educacional é os pais quererem assumir a educação novamente. Senhores pais, não dá para terceirizar, não dá. Como vocês viram, enquanto não aprenderem, né, que o protagonismo é de vocês, enquanto vocês não recordarem que os pais é que têm que sentir-se, responsáveis mesmo pelo sucesso do seu filho, nada vai mudar. Então, enquanto as escolas estiverem, pois, colocando as pautas, enquanto as escolas estiverem só ensinando conhecimentos técnicos, isso nada vai mudar. Então, eu acho que o
momento atual, que é um momento de reflexão global, é um momento que, enfim, o Brasil Paralelo está trazendo essa reflexão, enfim, que há que se libertar mesmo, né, desse sistema que de alguma maneira escraviza, né, a pessoa humana e, portanto, não a deixa voar e saborear as coisas do alto, as coisas que valem a pena, que nos deixa felizes e realizados. Enquanto eles não conseguir se libertar desse sistema, a coisa não vai mudar, vai ficar a mesma coisa. Então, como é que começa isso? Os pais têm que arregaçar as mangas e começar... Qual é a escola que está ensinando virtudes? Qual é a escola que está formando professores? Porque tem que formar professores, as pessoas também têm que viver esse projeto. Lembra? Um projeto integral de formação, melhor integral de pais, professores. Então, obviamente, os professores têm que ser pessoas exemplares, pessoas que estão buscando ser exemplo, que ensinam muito bem matemática, ensinam muito bem português, ciências, inglês, mas ensinam a vida, ensinam com o seu exemplo e com o seu ser, fruto de virtudes, estão ensinando esse chamado currículo oculto, né? O professor tem um currículo oculto que a criança vai respirando todos os dias. E a forma como você cumprimenta, a forma como você assua o nariz, a forma como você come, a forma como você atende e acolhe um aluno, a forma como você joga o papel no cesto do lixo, a forma como você se veste bem, a forma como você, enfim, comenta com respeito outras opiniões diversas, como você respeita as diferenças. Isso tudo é aprendizagem. Isso tudo está influenciando essas crianças a serem pessoas boas. Portanto, olha a importância da escola estar formando bem os professores. Olha a importância das universidades de educação colocarem nos seus currículos virtudes. E os professores têm que aprender a viver as virtudes na sua própria vida pessoal para que depois consigam ensinar com a sua vida e com a sua prática e com a sua fala, né, seus alunos, suas crianças, a viver dessa mesma forma. Então, os pais têm que estar sempre vigiando. Qual é a escola que está ensinando professores? Qual é a escola que está investindo na formação dos próprios pais? Qual é a escola que investe na formação dos funcionários? Porque eu já dei muitas palestras, saibam disso, para funcionários de escola. Faxineira, porteira, da cantina. E elas adoravam a minha formação. Elas vinham com uma motivação que eu falei, olha aí, isso aqui é a definição de David Isaacs. Todos adoram essa formação ética. São sedentos dessa formação ética. E quando então eu vivi numa escola de 5.000 alunos, esse projeto, formação de pais, lotados os auditórios, formação de professores, lotados os auditórios, formação de alunos. Sabem como é que era? Além dos professores ensinarem em sala de aula, havia o que se chama tutoria dos alunos, tutorias individuais, havia uma agenda, eles agendavam, pois com tutores que foram preparados, inclusive por mim, para desenvolver esse trabalho personalizado de cada aluno para ensinar virtudes depois na sua família, na escola, com os amigos, na internet. No início havia um pouco de desinteresse, mas depois, quando começaram os alunos a perceber o desenvolvimento que eles tiveram com esse aprendizado das virtudes através das tutorias, não havia mais agenda para atender a todos os alunos. Tivemos que contratar mais tutores e foi um sucesso ver naquela escola, então, esse projeto comum de melhora integral que definimos a escola. Então é isso que eu sonho. Escolas que estão, enfim, cumprindo o seu papel global, formação integral da pessoa humana, de pais, professores, funcionários, alunos. Então, quando está esse ambiente escolar, é outro clima, é outra escola. É uma escola com corpo e alma. E aqui eu aproveito para falar então desse meu terceiro livro. O primeiro livro chamava-se A Alma da Escola. Eu trazia essa novidade, que era uma novidade e é até hoje. Eu sei que muita gente que está me ouvindo nunca ouviu falar disso, que eu trazia justamente. Qual é a alma da escola? Qual é o princípio vital de uma escola? Aquilo que não se vê, mas se respira. É exatamente isso, pais, professores, funcionários e alunos, todos ali vivendo as mesmas virtudes, vivendo os mesmos valores. Então aquilo cria-se uma alma, um princípio vital onde está todo mundo unido. Então essa escola é um ambiente escolar espetacular, é motivador. E eu posso vos falar que o Porto Real tem esse clima, graças a Deus, e por isso a gente trabalha com muito prazer. Os professores não querem sair de lá nunca, porque eles respiram esse ambiente
de alma. E alma e corpo, porque a escola também tem que ter boas instalações, também tem boas salas de aula, bons ginásios, bons computadores. Óbvio que tem que ter. Agora, uma escola só com o corpo, que é o que está acontecendo hoje. Como é que a escola se vangloria, volta no outdoor? Escolas com computadores, com tablets, escolas com ginásio, com piscinas, escolas maravilhosas. E os pais, olha, essa escola é muito boa, tem uma piscina olímpica. E eu falo, meu Deus do céu, mas a sua escola é um clube? Sinceramente, né? A escola não pode ser um clube. A escola é um lugar de formação, focado na aprendizagem técnica e moral. Técnica e ética. Então, enquanto a escola não tiver corpo e alma, é uma escola fracassada. Então, nesse livro, além de explicar a importância desses valores todos, e depois eu exemplifico quais são as virtudes, desde a educação infantil até o ensino médio, que nós temos que ensinar na escola. Uma sequência lógica, que eu irei tratar numa das próximas aulas. Qual é essa sequência de virtudes que nós temos que ensinar. Então, saibam que enquanto na escola não tiver corpo e alma, eu não vejo um futuro muito grande na educação. Podem vir verbas, podem vir políticas novas, podem vir métodos novos. Está se falando tanto hoje do ensino híbrido, que nós vamos trocar na nossa quarta ou quinta aula. Afinal, o que é o ensino híbrido, quais são as novas metodologias. Eu acho muito bom, eu sou altamente inovador, eu adoro a criatividade em educação, mas enquanto, volto a insistir nessa nossa primeira aula, enquanto os pais, professores e responsáveis pela educação não perceberem que o segredo para mudar, para dar a virada, né, entender a pessoa humana em toda essa interioridade, você está perdendo tempo. Você vai ver lá na frente o seu filho com sucesso universitário, vai ver até o seu filho com um emprego bacana, ganhando muito bem, mas sabe o que vai acontecer? Vazio e solitário. Isso é um fracasso educacional. Sabe o que aconteceu recentemente um dos melhores empregos do Rio de Janeiro, um banco que eu não vou citar por questões éticas, foi chamar os recém-formados da economia de uma universidade que eu também não vou citar o nome por questões éticas. E todos muito motivados, caramba, chegou o nosso emprego dos sonhos, né? Então vamos estudar a Bolsa de Valores, vamos estudar juros, vamos estudar matemática financeira, porque deve ser algumas questões desse tipo na hora que vão nos selecionar e tal. Então, muito bem, chamaram lá, sentaram-se lá no auditório e depois iam chamando um por um para fazer uma entrevista, uma prova particular. E sabe quais foram as perguntas que eles fizeram? Para selecionar economistas para trabalhar na área de investimentos do banco. Primeira pergunta, você poderia me dizer como é que está constituída hoje a sua família e como é que você se relaciona com seus pais e seus alunos e seus irmãos? Eles acharam meio estranho a primeira, porque tem a ver com o meu trabalho isso aqui. Segunda pergunta, você poderia me dizer quantos amigos você tem hoje, amigos de verdade, que você vai na casa, que você ajuda, que você confidencia, quantos amigos você tem e o que você faz com eles no fim de semana? Continuaram os alunos da seleção bem estranhados com esse tipo de seleção. E terceira pergunta foi, você pode me dizer quantas horas você passa hoje na internet? Nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, vendo séries e, enfim, toda essa temática que todo mundo conhece. Quantas horas você passa todos os dias e como você as usa, essas ferramentas de comunicação e de informação? Muito estranhados todos, já pessoal assim, quase desistindo. Quarta pergunta, queremos saber quantos livros você leu nos últimos 2 anos e qual foi o livro que mais te marcou? E em quinta e última pergunta da seleção, perguntaram, poderia me dizer o que você fez nas últimas férias de verão? Senhores pais, senhores professores, o que essas empresas andam à busca? É de currículos? Não. É de gente madura, gente capaz de vestir a camisa da empresa,
pessoas que estão preocupadas com o social, com o outro, que é a definição de maturidade. Quando a pessoa estiver muito focada nesse ego, buscar um emprego simplesmente para ganhar dinheiro, para satisfazer, né, um egoísmo feroz, essas pessoas não vão ter mais lugar no mercado. Senhoras diretores de escola que estão me escutando, responsáveis pela educação, acreditem, enquanto vocês não mudarem, pois o foco da educação, esses seus alunos estão só perdendo tempo. Perdendo tempo. E quando as empresas começarem a divulgar mais essas questões de divulgação, eu acho que quem vai definir mesmo a vaga universitária não é mais o Enem, não. Serão as próprias empresas que estão atrás dessas pessoas responsáveis. Então, é muito importante que percebam que há que mudar muito esse trabalho das escolas. E para isso, na nossa próxima aula, nós vamos então focar que virtudes então são essas que nós temos que ensinar na escola. Há uma lógica nas virtudes? Há um caminho próprio para educar na educação infantil, depois no ensino fundamental 1, fundamental 2? Há um caminho para ensinar virtudes no ensino médio? Esse era o meu objeto de estudo do doutorado. Eu descobri esse caminho. Quando você vê essa lógica da virtude, cara, você fica encantado com isso. E eu, depois de ter já ensinado muitas crianças a vivê-las e comprovar essa maturidade precoce, eu estou totalmente convencido que isso funciona. Enquanto você também não tiver esse convencimento prático, você nunca vai ensinar a virtude com paixão. Como a virtude só se aprende na prática, e quando você não tiver essa prática, você nunca vai estar convencido de que isso é uma necessidade, então você também nunca vai querer aprender e ensinar a virtude. Por isso, na próxima aula, segunda aula do nosso curso, eu vou focar mais exatamente ao final. O que são virtudes? Qual é o conceito de virtude? Como é que elas brotam na inteligência, na vontade, na afetividade, né? Há alguma lógica, alguma sequência de prioridades. E quando você entender essa lógica, você vai ficar encantado com ela, porque você vai ver que isso tem uma sabedoria de séculos. Você sabe há quanto tempo foi descoberto isso? Desde o século XIII, com São Tomás de Aquino. Ele foi o lançador da sequência lógica das virtudes que ninguém conhece. Eu fui descobrir na Suma Teológica, que é um livro que ninguém mais estuda. Graças a Deus, alguém me indicou esse livro e eu consegui entender a lógica da virtude. E hoje eu sou um apaixonado por esse tema, porque eu tento vivê-las todos os dias na minha vida privada e tento ensiná-las a milhões de pessoas. Estou muito feliz que o Brasil Paralelo me dê essa oportunidade de explicar esse fenômeno a todos os educadores do momento. Esse é o fim da nossa primeira aula. Eu anotei umas perguntas aqui. Eu já uma pergunta que eu não sei se é relevante, né? Mas existem aqueles casos de que as pessoas começam a trabalhar muito cedo. E normalmente essas pessoas elas amadurecem mais rápido. Isso é uma verdade? O trabalho traz virtude. Evidentemente, uma pergunta muito boa, né? Assim como hoje eu costumo dizer que a idade psicológica de uma criança, a imensa maioria das crianças está com um delta T de 5 anos. Então, isto quer dizer o seguinte, a idade cronológica, vamos supor, de uma criança de 15 anos, a idade psicológica, tantas idades que leva a pensar no outro, a servir o outro, a amar o outro, já saiu da bolha, já está, portanto, também na fase de 15 anos, como não está, o delta T de 5 anos, então tem uma idade psicológica de 10 anos. Então a gente entende tudo, uma criança de 15 anos está lá no chão brincando de carrinho, está lá no videogame, não está ninguém para a mãe, para o pai, para o irmão, está super atrasado. Então como a gente vê que esse delta T de idade cronológica, idade psicológica foi aumentando nos últimos anos, está aumentando e não parou ainda, tá? E está aumentando. Então também existe o fenômeno que o cara começou a trabalhar, o pai estava ausente, ou morreu, e a mãe pediu ajuda para o filho, o cara passa a idade psicológica e a idade cronológica. Então ele tem 15 anos, mas na verdade ele tem 18 anos. Esse é o fenômeno da pessoa que começou a trabalhar. Então é óbvio que uma pessoa assim é uma pessoa diferenciada. E te digo uma coisa, eu
aconteceu isso com a minha vida pessoal. Posso contar aqui sem qualquer orgulho nem vaidade. O que aconteceu? Eu sou de Portugal, não sei se eu não cheguei a falar isso no começo, mas eu morava em Portugal, minha família de seis filhos, uma família bem constituída, meu pai tinha bastante dinheiro, então, mas teve uma revolução lá em Portugal, no ano de 74, a famosa Revolução dos Cravos, que os senhores comunistas derrubaram o sistema salazarista, né, de direita, e obviamente, meu pai teve que fugir, porque meu pai trabalhava para o governo Salazar. Era um técnico, mas estava sendo procurado pelo Partido Comunista para ser preso. Então, eu vim para o Brasil com os meus 5 irmãos, com uma mão na frente e outra atrás, e ficávamos vivendo uma vida de pobre. Então íamos a pé para a escola, não tinha televisão nos primeiros meses na vida do Brasil, um apartamento pequeno, a gente morava numa mansão em Lisboa e vamos morar no Rio de Janeiro num apartamento mínimo e tal. E hoje eu olho isso e falo, graças a Deus, porque eu tive um processo de maturidade rápida, precoce. E a minha idade psicológica passou, eu sempre me senti uma pessoa com muito mais maturidade que a minha própria idade cronológica. Então isso depois me ajudava a ter muita personalidade, a não ser estragada pelos amigos, a ter o meu próprio ambiente, e eu ia numa festa que era ruim, eu ia embora, eu não topava viagens fúteis, viagens que a gente sabe que não vai rolar nada boa coisa. Então isso acontece muito em famílias que teve algum sofrimento forte. A gente consegue ver isso também em comunidades, né, que a pessoa vê, ou ele corre atrás ou vai para o tráfico. Então esses rapazes, essa escola que eu trabalhei de 5.000 alunos, os melhores alunos eram os de comunidade, porque justamente eles sabem que se eles não forem atrás, eles vão ser comidos pelo sistema e vão fracassar. Então, eles tinham um instinto de sobrevivência para que a idade psicológica passasse a cronológica, e então eram pessoas maravilhosas, e eu fiquei muito amigo desses alunos. Então, a sua pergunta é muito boa. De fato, trabalhar é uma coisa muito boa. Hoje mesmo, dentro das minhas respostas no meu Instagram, uma pessoa falou assim, meu filho de 18 anos acaba de se formar com 18 anos no ensino médio, e não tem a menor noção do que quer, como eu disse há pouco, e ele está querendo parar 1 ano para trabalhar. O que é que o senhor acha? Eu falei, acho ele muito inteligente, porque ele já percebeu que é esse o caminho para ele se encontrar. E assim, eu aconselho, o senhor pai não tenha problema 1 ano parado e ele amadurecendo num trabalho profissional, num emprego, algo de responsabilidade, sem dúvida alguma vai ser a melhor coisa que pode acontecer para uma criança nessa idade. Interessante. Que o senhor falou de que os pais precisam assumir a educação dos filhos. Isso. Né? Lógico, descentralizar, eu também sou um pouco a favor disso também. Mas eu tenho uma pergunta que às vezes fica, e se os pais, né, não ensinam virtudes, né, ao invés disso ensinam malícias, maldades, né, ou às vezes os pais eles pensam que estão ensinando alguma virtude, mas do jeito errado. Muito boa pergunta, nossa. Como é que acontece? Então, isso acontece hoje em dia, de fato, eu acho que talvez a maioria esteja assim. Quando você às vezes fala num colégio, ou em muitos colégios, já em colégios nobres, particulares, as pessoas se acham que são cultas, as pessoas se acham que estão bem posicionadas eticamente e tal, e ouvem esse meu discurso, inicialmente eles têm um pequeno choque. Sim. Porque evidentemente eles começam a perceber que alguma coisa está errada ali no sistema deles. Então, o que eu costumo perceber é isso, né? Que efetivamente, né, há muitos pais que no início não aceitam a minha teoria da virtude. Por quê? Porque o cerne da questão, quando você vai ter que educar virtudes, é que você tem que ensinar a criança a sofrer por amor. É trocar egoísmo que está no coração da criança quando nasce, toda criança quando nasce tem uma dose imensa de egoísmo, porque isso eu não vou entrar aqui, mas há explicações muito claras, filosóficas e teológicas, mas enquanto você não conseguir diminuir esse sofrimento para, no lugar desse sofrimento, colocar amor, portanto, substituir egoísmo por amor, a criança não vai avançar. E o papel da virtude é exatamente esse, é trocar o egoísmo por amor, que é o que todo mundo quer. Mas as pessoas querem o coração de amor sem sofrimento. Isso filosoficamente é impossível.
Então, você já entendeu. Então, é óbvio que hoje os pais acham que ensinar virtudes e educar bem é dar todos os prazeres, é dar todos os confortos, é dar todos os mimos. E elas não percebem que estão só alimentando mais o ego que já existe. Só está mimando e egocentrizando a criança. Então, depois elas não conseguem amadurecer, não conseguem chegar na adolescência na idade certa, e então acabam ficando cheios de problemas que depois vão pedir para os psicólogos e psiquiatras corrigir e não conseguem mais, mesmo com remédios, etc. Então, quer dizer, o grande problema hoje dos pais é que eles têm que entender que educar exige realmente privar as crianças de coisas, de brinquedos, de viagens. Mas não é uma privação pela privação. É uma privação mostrando para eles que essas necessidades das crianças, que elas acham que são necessárias, mais brinquedos, mais festas, mais tal, para deixar eles felizes, essas necessidades são falsas. Não são reais necessidades. E eles criaram, porque os pais foram educados também nessa cultura, ou ao contrário, às vezes os pais nunca tiveram essas necessidades satisfeitas porque eram pobres, porque eram muito carentes, então agora querem compensar tudo que eles não tiveram lá na sua infância nos filhos, aos dois extremos, os ricos e os pobres que educam erradamente, então vão satisfazendo com muitos prazeres, com muitos brinquedos, com muitas viagens, com festas caríssimas e tal, achando que dessa forma vão estar sendo bons pais, quando pelo contrário estão estragando os filhos porque estão mimando, estão tornando egocêntricas, estão incapacitando elas de descobrir o amor. E é o amor que liberta. Enquanto você não tiver essa capacidade de doação, de serviço, você não, como eu dizia, você não consegue se encontrar. É interessante perceber isso. Por que que o jovem chega ao final do ensino médio e tem 80% fica assim, cego para um vislumbre futuro? Porque ele só vai encontrar o seu projeto vital quando ele tiver uma motivação centrífuga, um desejo de fazer alguma coisa pelo outro, porque ele existe para o outro. O projeto vital é para realizar alguma coisa pelo outro. Ninguém te iria criar para ficar futuramente na praia. Ninguém iria te criar e dar talentos para você desenvolver para você um projeto para você. Isso é contraditório, né? Então, o que dá a capacidade de vislumbrar um futuro? É uma pessoa que está voltada para o outro, hein? E quando a pessoa está voltada para o outro, então a sua identidade brota. Agora já entendi para que eu existo, e aí brota a liberdade, brota a motivação, e aí as dificuldades vão sendo vencidas porque ele já entendeu para que existe. Então, uma mãe hoje, infelizmente, não está educando, a imensa maioria das mães não está educando bem, mas volta agora, quem está me ouvindo vai ficar um pouco chateado comigo e fala, mas eu compreendo muito bem você, minha mãe, porque você está reproduzindo a educação que você recebeu dos seus pais. E esses seus pais estão reproduzindo a mesma educação que recebeu dos seus avós. Quer dizer, são processos reprodutores de falta de virtudes há muitos anos. Eu sempre gosto de perguntar nos congressos que eu participo, em palestras, conferências, e graças a Deus eu dou muitas palestras por aí, e sempre gosto de começar às vezes a palestra assim, alguém poderia levantar a mão, assim, vamos para um auditório de 400, que eu tive agora semana passada em Petrópolis, 400 pessoas no colégio Aplicação da UCP, Universidade Católica de Petrópolis, 400 pessoas, quem é que ali tinha recebido alguma formação de virtudes? Quantos levantaram a mão? 2. Isso é o habitual. Ninguém há mais de 4 gerações recebe uma formação de virtudes. Então é óbvio que necessariamente vão só reproduzindo essa falta de formação das virtudes dos últimos 40 anos, 50 anos. Então é óbvio que as pessoas não vão educar. E se olhar pelo contrário, um ambiente hedonista que prega que você será feliz se você tiver todos os seus prazeres satisfeitos, e quanto mais prazer, mais felicidade, que é uma mentira, como a gente acabou de dizer há pouco, mas quanto mais prazer, mais escravidão vai haver, cada vez mais insatisfação vai haver, cada vez mais egoísmo, mais vazio. A gente tem que então conseguir, talvez seria o meu grande objetivo desse curso, se eu, no último dia desse nosso curso eu conseguir provar que o que realmente torna a pessoa feliz é amar o outro, que exige, portanto, uma capacidade de sacrifício. Portanto, eu tenho que educar as minhas crianças desde pequeno a quê? A se sacrificarem para poderem amar, que é o que torna a pessoa feliz. Felicidade não é uma vida cômoda, como as pessoas pensam hoje, mas um coração cheio de amor,
cheio de capacidade de doação. Isso é o que torna a gente feliz. E nós experimentamos isso empiricamente. O dia que você está lá ajudando um amigo, um dia que está lá aqui nessa reforma, aqui todo mundo se sacrificando um pelo outro, e todo mundo suando a camisa e vestido. Pô, você sai ali, pô, foi um dia legal, um dia que eu fui generoso, um dia que, pô, eu fiz alguma coisa legal pelos outros, pô, esse dia valeu a pena ter vivido. Aquele dia que você ficou o dia inteiro na televisão, vendo uma série atrás da outra, você dá uma vontade de dar um tiro na cabeça, porque você percebe que a vida não foi feita para isso.